Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um golo da vontade divina para minha alma. Me dê a sua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sob os vossos olhos maternos. Divina vontade, eu dou a minha vontade própria para me unir a Maria, que possui todos os méritos e os frutos da divina vontade. Vinde nesta ação que estou a fazer e em todas as outras que irei realizar ao longo deste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Divina Mamãe, não me deixe nunca só, para que o domínio da sua presença possa esmagar a minha vontade, fazendo-me reinar para sempre na vontade de Deus. Deus é tudo e eu sou nada. Meu Pai, eu te amo. Me ensina a retribuir esse amor com amor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, olá a todos. Hoje vamos meditar e refletir a passagem do livro do céu, o volume 4, no trecho 52, do dia 30 de janeiro de 1901. O livro do céu, de Lisa Picarreta. Este trecho fala das virtudes e dos méritos de Jesus, que são tantas torres de força nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. E fala também do veneno do interesse. Aqui neste trecho, Jesus fala para Luísa que praticamente as pessoas estão envenenadas pelo interesse, não é? E hoje em dia, cada vez mais, nós vamos vendo isso na nossa realidade do dia a dia. É tanto interesse, não é? Camuflado como bem, mas que no fundo é interesse só para satisfação própria, só para enriquecer, só para ter domínio sobre o outro, enfim. São vários interesses e esses interesses não estão somente nas pessoas do mundo, infelizmente. Até dentro da igreja também há isso. E este facto entristece muito Jesus. E Jesus fala para Luísa: minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações. E como monjas, ou seja, como esponjas, ficaram encharcadas deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, penetrou nos sacerdotes, penetrou nos leigos. E então isso entristece muito, muito Jesus, o facto desse veneno do interesse entrar até no meio das pessoas religiosas, das pessoas que têm um interesse muito grande, não é? Pelo reino, têm um interesse muito grande em Jesus e no seu reino. Infelizmente, esse veneno se espalhou até aí, mas ele fala também não só das pessoas consagradas, como as monjas e os padres, mas também nos leigos mesmo dentro da igreja, não é? E realmente também se vê muito interesse por parte das pessoas leigas que ocupam determinados cargos dentro da igreja, não é? Aquela disputa, aquele interesse naquele cargo, em fazer melhor que o outro, enfim, são mais interesses às vezes para se servirem eles próprios e não para servirem a Deus. E então isso entristeceu muito o coração, entristece o coração de Jesus, não é?
Se naquele tempo, 1901, era assim, ele contava para a luz essas realidades, não é? Como será agora no tempo atual, 2022? Porque ele transportou a Luísa para que ela pudesse ir ver também com seus olhos aquilo que Jesus lhe queria mostrar. A Luísa fala assim: esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas diferentes, no meio de muitas pessoas de diferentes condições. E ela que Jesus fala, a Luísa fala que eram sacerdotes, eram monjas e eram leigos. Jesus transportou a Luísa para aí poder ver com os seus próprios olhos aquilo que o desagradava. Como sabemos, a Luísa viveu durante muitos anos numa cama, não é? E praticamente ela não saía dali. Mas quando Jesus lhe quisesse mostrar muitas realidades do mundo, Jesus a tirava daí de uma maneira transcendental, não é? Não sei se é a palavra mais correta, mas lembram-se da transfiguração do Senhor no Monte Tabor? Então Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, e com ele e com Jesus estavam Elias e Moisés. Elias e Moisés são pessoas que já não estavam no tempo de Jesus, não é? Os discípulos também não conheciam assim presencialmente. Era mais de ouvir falar, não é? O profeta Moisés, o profeta Elias. E, no entanto, Jesus lhes fez ver presencialmente as duas figuras, não é? Então é o poder de Jesus que transcende, ultrapassa, não é, nossas capacidades, ultrapassa aquilo que é o nosso ser humano, não é? E mesmo também Maria também ficou transfigurada no nascimento de Jesus, por exemplo. Santa Teresa e São Felipe Neri também levitaram, não é? Como que deixando de pisar o chão, se elevando um bocadinho, não é? Da terra. Então, isso são prodígios que Jesus faz dentro do seu poder, não é? Jesus tem o poder para fazer isso. Então, transporta a pessoa, não é? De uma maneira transfigurada, mais pelo espírito, não é? Da pessoa em si. Tem essa capacidade de fazer, né? Separar o corpo do espírito, não é? E andar por onde ele quiser, não é? E então Jesus fez isso com Luísa e fazia-o constantemente, não é? E foi lhe mostrar então essas realidades que o desagradavam até dentro das pessoas consagradas, não é? E então Jesus fala que em vez de aproveitarem os benefícios das suas virtudes, são tantas virtudes e tantos méritos que Jesus nos conquistou, não é? Conquistou para nós através da sua paixão, nos conquistou muitos méritos e deixou aí muitas virtudes que nós, para que nós pudéssemos, não é, seguir de virtude em virtude, para só ajudar Jesus a, a fazer o que Ele quer fazer no mundo, não é? Libertar o maior máximo de almas possíveis, salvar muitas almas através das pessoas que têm mais conhecimentos, dentre eles os consagrados, não é? Para levarem também a luz aos outros. Só que as virtudes são tantas, mas são pouco aproveitadas. Jesus se lamenta, não é? Que ele diz que as virtudes praticamente são torres de força. Quem se agarrar nas virtudes, não é? Vai crescer de força em força para poder chegar num patamar bonito, num patamar
lindo de se ver, né? Porque uma pessoa virtuosa é uma pessoa que agrada ao coração de Jesus, é uma pessoa que fica ali como exemplo para que os outros também possam seguir, não é? Então, através das virtudes, nós temos ali torres de forças, não é? Para nos ajudar a nos sustentar enquanto estivermos cá neste mundo. Só que, entretanto, não aproveitamos essa fortaleza que vem das virtudes, que é um grande apoio, não é? No caminho da eternidade. Mas a gente não aproveita e Jesus fala que preferem, não é? O veneno do interesse. E ele fala que quem não cede à luz da verdade, não é? E a potência da virtude vai ceder ao vilíssimo interesse, não é? Ao vil interesse. E vai preferir ficar no veneno. Este veneno que é como um frágil vidro e que facilmente a pessoa cai e fica desfeita em pedaços, não é? Porque também não é o melhor caminho. Quando a pessoa entra por esse caminho, está entrando num caminho praticamente de perdição. E que é uma grande pena, não é? Para Jesus, porque ele chegou a chorar mesmo. Que a Luísa aqui fala, não é? E enquanto dizia isto, chorava amargamente. E então Luísa tentou consolar Jesus dessa sua amargura, dessa sua tristeza, não é? E disse para ele: Meu amado, oh, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, eu estou eu aqui, não é que te amo, que te louvo. E então ele ficou assim a falar, a Luísa ficou a falar muitas coisas bonitas para Jesus, para tirar o Jesus daquele estado de desânimo profundo e de amargura, não é? De tanto chorar. E então Jesus depois ficou consolado com as palavras da Luísa. Depois de Jesus ouvir tanto consolo da Luísa, não é? Deixou de chorar, derramou um pouco das suas tristezas a Luísa e depois disse: Minha filha, ou seja, dizia ele, as minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem na minha paixão são tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. E Jesus então aí depois desapareceu e Lisa encontrou-se em si mesma, na sua posição habitual. Então, praticamente é um texto que fala da tristeza de Jesus, que ele tem coisas boas e virtudes, que são os méritos que ele conseguiu através da cruz para os homens, e que os homens, aproveitando essas virtudes, poderiam encontrar muita força para a sua caminhada até a eternidade, não é? Porque o caminho que nós estamos aqui é um caminho difícil, é um caminho muito contraditório, é um caminho de altos e baixos, né? Muitas pedras pelo caminho, e só se agarrando a essa fortaleza, a essas que são as virtudes e os méritos que Jesus nos conseguiu, é que conseguimos nós também, não é? Caminhar da melhor maneira para a eternidade. Mas então ele aqui lamenta o facto de essas virtudes não serem aproveitadas e as pessoas irem para o lado mais interesse, não é? Até as pessoas consagradas, que são aquelas com que Jesus mais se lamenta, não é? Com quem diz, até os meus consagrados me fazem isso, né? Então, uma tristeza muito grande para Jesus. E ele fala isso mesmo aqui neste trecho, não é? Que Jesus nos ajude, né? Que Jesus possa, em nós, fortalecer cada vez mais, mandar a nossa humanidade, a nossa vontade abaixo para viver só aquilo que Ele quer e que possamos nós fazer realmente a sua vontade.
para podermos tê-lo conosco permanentemente e podemos ajudá-lo então naquilo que ele mais precisa, não é? A salvação das almas e fazer reinar o reino da divina vontade aqui na terra. Amém. Jesus, eu confio em ti. Amém. Fiat.